Thorstein Veblen, A Teoria da Classe Ociosa, um estudo econômico das instituições. Capítulo 3, Ócio conspícuo. O efeito imediato da luta pecuniária, que se acabou de descrever em suas linhas gerais, seria o de tornar os homens laboriosos e frugais, se não interviessem outras forças econômicas ou outros elementos do processo de emulação. Na verdade, é o que acontece em parte com as classes inferiores, cujo meio normal de adquirir bens é o trabalho produtivo. Isso é ainda mais verdadeiro quanto às classes trabalhadoras nas comunidades sedentárias do estágio agrícola, nas quais existe considerável subdivisão da propriedade e cujas leis e costumes garantem a tais classes uma parte mais ou menos definida do produto de seu trabalho. Essas classes inferiores não podem evitar o trabalho. Assim sendo, o fato de trabalharem não parece muito vergonhoso, pelo menos entre essas próprias classes. Pelo contrário, sendo o trabalho seu modo de vida reconhecido e aceito, os indivíduos se orgulham da eficiência no trabalho por ser essa a única maneira de emulação que lhes é permitida. Para os indivíduos aos quais é impossível adquirir bens e competir apenas no campo da eficiência produtiva e da poupança, a luta pela honorabilidade pecuniária resulta de certo modo num aumento de diligência e de parcimônia. Contudo, certos traços secundários do processo de emulação, de que não se tratou ainda, intervêm circunscrevendo e modificando substancialmente a emulação, levando-a a outras direções tanto entre as classes pecuniariamente inferiores como na classe superior. Comporta-se diferentemente a classe pecuniária superior, que é a preocupação principal deste estudo. Também para ela não está ausente o incentivo para a diligência e a poupança, mas a sua ação é de tal modo modificada pelas exigências secundárias da emulação pecuniária que toda tendência nessa direção é praticamente cancelada, tendendo a não ter qualquer efeito ou incentivo para a diligência. A mais forte das exigências secundárias da emulação, que é igualmente a de mais amplo alcance, é o requisito de abstenção de qualquer trabalho produtivo. Isso é verdade principalmente no estágio bárbaro da cultura. A cultura predatória, o trabalho se associa nos hábitos de pensamento dos homens à fraqueza e à sujeição a um senhor. Ele é, portanto, marca de inferioridade, sendo considerado indigno do homem em sua plena capacidade. Em virtude dessa tradição, sente-se o trabalho como humilhante. A tradição perdura ainda. Com o progresso da diferenciação social, ela adquiriu a força axiomática que lhe confere sua longa duração e sua incontestada vigência. Para obter e conservar a consideração alheia, não é bastante que o homem tenha simplesmente riqueza ou poder. É preciso que ele patenteie tal riqueza ou poder aos olhos de todos, porque sem prova patente não lhe dão os outros tal consideração. Não só serve a prova de riqueza para acentuar a importância do indivíduo aos olhos dos outros, conservando sempre vivo e atento o sentido que tem dela, como também tal prova é igualmente útil na criação e preservação da satisfação própria. Em todos os estágios de cultura, exceto nos mais baixos, o homem normal encontra conforto e apoio para sua própria estima no fato de viver em ambiente decente, sem necessidade de trabalho-serviço. Sempre que forçado a abandonar seu padrão habitual de vida decente, tanto no que toca aos aspectos materiais de sua vida, como no que concerne a espécie ou a quantidade de sua atividade diária, ele sente diminuída sua dignidade humana, mesmo independente de qualquer consideração consciente da aprovação ou desaprovação de seus companheiros. Mesmo hoje, persiste com muita de sua antiga força a distinção teórica arcaica entre o que é vil e o que é honorífico, no modo de viver do homem. Sinal evidente desse fato é a repugnância instintiva pelas formas mais vulgares do trabalho que sentem, com raríssimas exceções, os membros das classes mais altas. Tem os homens ainda hoje, um sentido ritualístico
de imundície ligado de modo fortíssimo às ocupações que, nos nossos hábitos de pensamento, têm que ver com os trabalhos vis. Sentem todas as pessoas de gosto refinado que certa contaminação espiritual é inseparável das tarefas convencionalmente exigidas dos servos. Condenam-se, sem hesitação, os ambientes vulgares, as casas ruins, como tal entendidas as casas baratas, e as ocupações produtivas corriqueiras, porque são incompatíveis com uma vida satisfatória num plano espiritual, uma vida mental elevada. Desde os tempos dos filósofos gregos até hoje, reconheceram os homens ponderados, com requisito de uma vida digna, bela ou mesmo virtuosa, que é preciso ter um certo ócio e estar livre de contato com certos processos industriais ligados às necessidades cotidianas da vida humana. A vida ociosa por si mesma e em suas consequências é linda e nobre aos olhos de todos os homens civilizados. Sem dúvida, em grande parte, esse valor direto e subjetivo do ócio e dos outros sinais de riqueza é secundário e derivado. É em parte um reflexo da utilidade do ócio como um meio para obter o respeito dos outros, e em parte também o resultado de um processo mental de substituição. O trabalho sempre foi aceito como sinal convencional de força inferior, e por isso considerado por um processo mental de simplificação como intrinsecamente vil. Durante o estágio predatório propriamente dito, e especialmente durante os primeiros estágios do desenvolvimento quase pacífico da indústria, que segue o estágio predatório, uma vida ociosa é o mais simples e mais patente modo de demonstrar força pecuniária e, consequentemente, força superior. A condição essencial é que o homem ocioso possa viver sem dificuldade no conforto. Nesse estágio, a riqueza consiste principalmente de escravos. Os benefícios que traz a posse de riqueza e de poder assumem a forma principal de serviços pessoais e das vantagens imediatas de tais serviços. Consequentemente, a abstenção conspícua de trabalhar se torna a marca convencional de uma superior realização pecuniária e um índice aceito de respeitabilidade. Por outro lado, torna-se o trabalho inconsistente com uma posição respeitável na comunidade, já que o trabalho produtivo é a marca da pobreza e da sujeição. Os hábitos de poupança e de atividade não se acentuam, portanto, com a emulação pecuniária prevalecente. Ao contrário, essa espécie de emulação desencoraja indiretamente a participação no trabalho produtivo. Era inevitável que o trabalho se tornasse desonroso, como uma prova de pobreza, mesmo que não fosse já considerado indecoroso sob a antiga tradição vinda de um estágio cultural mais primitivo. Na antiga tradição da cultura predatória, é preciso evitar o esforço produtivo como indigno dos homens mais aptos fisicamente. E essa tradição não se perde, antes se reforça com a passagem de uma vida predatória para uma vida quase pacata. A instituição da classe ociosa, mesmo que não tivesse surgido juntamente com a propriedade individual, por força da desonra ligada às tarefas produtivas, teria sido de qualquer modo uma das primeiras consequências da propriedade. E é preciso notar que, embora tivesse existido em teoria desde o início da cultura predatória, a classe ociosa assume nova e mais completa significação com a transição de um estágio predatório para o seguinte estágio pecuniário. Desde então, é ela uma classe ociosa, não somente em teoria, mas de fato. Desse momento data a instituição da classe ociosa na sua consumada. Durante o estágio predatório, propriamente dito, a distinção entre a classe ociosa e a classe trabalhadora é, de certo modo, uma distinção apenas cerimonial. Os homens capazes se recusam rigorosamente a participar de qualquer trabalho que, no seu entender, constitua tarefa enfadonha e vil. Mas o seu trabalho, na realidade, contribui de modo apreciável para o sustento do grupo. O estágio subsequente de atividade quase pacífica se caracteriza usualmente pelo estabelecimento da escravidão,
pela manutenção de rebanhos e pela existência de uma classe servil de vaqueiros e pastores. Já então, a indústria avançou de tal modo que a comunidade não mais depende para o seu sustento da caça ou de qualquer forma de atividade que se possa, com justiça, denominar de façanha. Desde esse momento, o traço característico da classe ociosa é a isenção conspícua de todo trabalho útil. As ocupações normais e características da classe, nessa fase madura de sua evolução, são formalmente quase as mesmas que eram nos primeiros tempos. São elas o governo, a guerra, o esporte e as funções rituais. É possível, como fazem os que gostam de preciosismos teóricos, afirmar que tais ocupações são ainda incidentalmente e de modo indireto produtivas. Mas note-se, e esse é o ponto decisivo, que o motivo usual e ostensivo da classe ociosa em tais ocupações não é evidentemente aumentar a riqueza por esforço produtivo. Tanto nesse como em qualquer outro estágio cultural, o governo e a guerra têm por alvo, sem dúvida, pelo menos em parte, o ganho pecuniário dos que exercem tais atividades, mas tal ganho é obtido pelo nobre método de apreensão e apropriação. Essas ocupações são de natureza predatória e não produtivas. Uma observação paralela pode ser feita relativamente à caça, mas com uma diferença. Ao sair a comunidade do estágio da caça, propriamente dito, esta se diferencia gradualmente em suas atividades distintas. De um lado, ela é uma atividade produtiva, exercida principalmente pela vantagem do ganho. De tal atividade está virtualmente ausente o elemento façanha, ou pelo menos não está presente de modo suficientemente claro para livrá-la da imputação de atividade lucrativa. De outro lado, a caça é também um esporte, um exercício puro e simples do impulso predatório. Como tal, não obedece ela a qualquer incentivo sensivelmente pecuniário, contendo, ao contrário, um elemento mais ou menos evidente de façanha. Somente este último aspecto da caça, isenta já de qualquer imputação de atividade servil, é meritório e se enquadra no esquema de vida da classe ociosa em seu pleno desenvolvimento. A desnecessidade de trabalhar não é só algo honorífico e meritório. Muito cedo torna-se um requisito de decência. Durante os primeiros tempos da acumulação de riqueza, a insistência na propriedade como base de respeitabilidade é extremamente ingênua e imperiosa. Essa desnecessidade de trabalhar é a prova convencional da riqueza, sendo, portanto, a marca convencional de posição social. E essa insistência sobre o mérito da riqueza leva a uma insistência sobre o ócio. Nota notae est nota rei ipsius. Segundo as leis da natureza humana, já conhecidas, essa norma se apodera da prova convencional de riqueza e lixa, com o tempo, nos hábitos de pensamento dos homens como sendo algo de essencialmente meritório e nobre. Ao passo que, ao mesmo tempo, por um processo semelhante, o trabalho produtivo se torna intrinsecamente indigno, num duplo sentido. A norma termina por tornar indigno o trabalho aos olhos da comunidade e também moralmente impossível para os homens nobres e livres. O trabalho torna-se incompatível com uma vida digna. Esse tabu que pesa sobre o trabalho tem uma outra consequência no tocante à diferenciação industrial das classes. À medida que se torna mais densa a população e o grupo predatório se transforma numa comunidade industrial permanente, as autoridades constituídas e as normas que regulam a propriedade ganham em âmbito e consistência. Torna-se, então, impraticável obter riqueza por meio de simples apreensão. De outro lado, por coerência lógica, a aquisição de riqueza pela indústria é igualmente impossível para os homens de espírito elevado e pobres. A única alternativa que tem, então, é a privação ou a mendicidade. Assim, sempre que a tendência para o ócio conspícuo encontra campo propício ao seu pleno desenvolvimento, surge uma classe ociosa secundária
e, no certo sentido, espúria, uma classe desprezível e pobre que vive precariamente em desconforto e pobreza e que é moralmente incapaz de se ocupar de atividades lucrativas. O gentil homem e a senhora empobrecidos, se ainda hoje fenômenos familiares, esse sentimento intenso da indignidade do mais leve trabalho manual é familiar a todos os povos civilizados, e não só aos povos de cultura pecuniária menos avançada. No caso de pessoas de sensibilidade delicada, por muito tempo habituadas à vida opulenta, esse sentimento de que o trabalho é vergonhoso pode se tornar tão forte que prevalecerá até mesmo contra o próprio instinto de preservação. Conta-se, assim, de certos chefes polinésios que, presos a uma etiqueta estrita, preferiam morrer de inanição a levar à boca o alimento com suas próprias mãos. É verdade que a razão de tal procedimento pode ter sido, pelo menos em parte, o sentimento de tabu ligado à pessoa do chefe ou de sua excessiva santidade. O contato de suas mãos comunicaria o tabu, tomando tudo que ele tocasse impróprio para alimento humano. O próprio tabu, todavia, é derivado da indignidade ou da incompatibilidade moral do trabalho. Portanto, mesmo entendida desse modo, a conduta dos chefes polinésios é mais ajustada à norma do ócio honorífico do que poderia, à primeira vista, parecer. Um melhor exemplo, ou pelo menos um exemplo mais inconfundível, tem-se no certo rei da França, que, segundo dizem, perdeu a vida por demonstrar um excesso de fortaleza moral na observância da etiqueta. Na ausência do funcionário encarregado de afastar a cadeira real, o rei permaneceu perto da lareira, deixando sem se queixar que sua real pessoa se queimasse irremediavelmente. Mas, pelo menos, não permitiu que a sua majestade cristianíssima se contaminasse com uma tarefa servil. Sumo crede neias animam, preaferri pudori, et propter utam vivendi perdere causas. Já se notou que o termo ócio, na conotação que tem neste estudo, não implica indolência ou quiescência. Significa simplesmente tempo gasto em atividade não produtiva. Gasta-se o tempo de modo não produtivo, primeiramente por um sentimento de indignidade do trabalho produtivo e, em segundo lugar, para demonstrar a capacidade pecuniária de viver uma vida inativa. O homem ocioso não passa todo o seu tempo diante dos olhos dos outros, a fim de regalá-los com o espetáculo do ócio honorífico, que, segundo o esquema ideal, constitui a sua vida. Parte do seu tempo ele o gasta forçosamente longe dos olhos do público e tem, por amor ao seu bom nome, de prestar contas convincentes de sua utilização desse tempo disponível privado. Tem de encontrar um meio de mostrar a todos que passam no ócio também tais horas gastas longe de espectadores. Isso ele só pode fazer indiretamente, mostrando algum resultado tangível e duradouro do seu ócio. Isto é, só pode fazê-lo como fazem os artesãos e servos que ele emprega, exibindo os produtos tangíveis e permanentes de seu trabalho. No caso do trabalho produtivo, a sua prova duradoura é o produto material, usualmente um artigo de consumo. No caso da façanha, é também possível e usual obter um resultado tangível que sirva para exibir como troféu ou despojo. Numa fase posterior de desenvolvimento, entram em cena as medalhas ou insígnias, que servem de marcas convencionais de proeza e que indicam, ao mesmo tempo, a quantidade ou grau das façanhas que simbolizam. À medida que aumenta a densidade da população e as relações humanas se tornam mais numerosas e complexas, todos os detalhes da vida sofrem um processo de elaboração. O uso de troféus se desenvolve num sistema de posições, títulos, graus e insígnias, dos quais exemplos típicos são os emblemas heráldicos, as medalhas e as condecorações honoríficas. Do ponto de vista econômico, o ócio, considerado como uma atividade,
está estreitamente ligado à vida de façanhas e às realizações que caracterizam a vida ociosa e que são os seus critérios apropriados. Tem muito em comum com os troféus de façanha. Porém, o ócio, no seu sentido estrito, coisa mais distinta da façanha e de todo esforço ostensivamente produtivo de objetos sem uso intrínseco, não resulta comumente num produto material. A prova de ócio toma comumente, portanto, a forma de bens imateriais. Essas provas imateriais de ócio são talentos quase eruditos ou quase artísticos e um conhecimento de processos e fatos que diretamente não trazem vantagem à vida humana. São dessa espécie, por exemplo, no nosso tempo, o conhecimento das línguas mortas e das ciências ocultas, da ortografia correta, da sintaxe e da prosódia, das várias formas de música doméstica e de outras artes caseiras, dos últimos refinamentos do vestuário, da mobília e da equipagem, de jogos, esportes e animais de raça como cães e cavalos de corrida. Em todos esses ramos do conhecimento, o motivo inicial de sua aquisição e de sua voga pode ter sido algo há muito distanciado do desejo de demonstrar que não se perdeu tempo em atividade industrial. Todavia, se tais talentos não tivessem sido aceitos como prova de atividade improdutiva, eles não teriam sobrevivido sob a forma de talentos convencionais da classe ociosa. Esses talentos, num certo sentido, se podem classificar como formas de erudição. Além deles, existe paralelamente uma outra classe de fatos sociais que se distingue da erudição, tendo mais o caráter de hábito físico e de destreza. Trata-se do campo geral das maneiras e da educação, da polidez e do decoro, e geralmente de normas de cerimonial. Essa classe de fato é ainda mais imediata e ostensivamente observável por todos. Daí terem esses fatos em toda parte tão grande valor como prova de uma respeitável parcela de ócio. Vale a pena observar que todas essas práticas cerimoniais que se denominam genericamente de boas maneiras têm maior importância como signo de prestígio nos estágios de cultura em que o ócio conspícuo está mais em voga como marca de respeitabilidade do que nos estágios seguintes do desenvolvimento cultural. O bárbaro, no estágio quase pacífico do desenvolvimento industrial, é notoriamente um gentil homem de extremo refinamento, no que toca ao decoro, superior mesmo aos homens de épocas mais avançadas, exceto os realmente excepcionais. Na realidade, como todos sabem, ou pelo menos se afirma usualmente, as boas maneiras sofreram progressiva deterioração, à medida que a sociedade ultrapassou o estágio patriarcal. Segundo muitos gentis homens da velha escola, nos seus momentos de irritação, as maneiras e o comportamento dos homens nas modernas comunidades industriais, mesmo no seio das classes mais altas, são infelizmente ruins. A decadência do código de bom tom nas classes especificamente industriais, isto é, a vulgarização da vida, se tornou uma das principais enormidades da civilização de nossos dias, aos olhos de todos que têm sensibilidade delicada. Essa decadência, que se verifica em todos os povos industriais, indica claramente, sem nenhum intuito depreciativo, que o decoro é produto e sintoma da existência de uma classe ociosa e que somente se desenvolve plenamente no regime de status. Não se deve buscar a origem, ou melhor, a causa do código de maneiras no esforço de alguns para, através de boas maneiras, mostrar que gastaram muito tempo em adquiri-las. O objetivo imediato da inovação ou da elaboração de um novo comportamento foi sempre o seu maior valor de beleza ou de expressão. Em grande parte, como gostam de supor os antropólogos e os sociólogos, o código cerimonial de decoro se baseia, ao se iniciar e desenvolver, no desejo de obter a boa vontade dos outros ou de mostrar a própria benevolência. Esse motivo inicial
raramente ou quase nunca está ausente do comportamento de pessoas bem educadas, em qualquer dos estágios avançados do desenvolvimento. Segundo dizem, a etiqueta é, em parte, a elaboração do gesto e, em parte, uma sobrevivência simbólica e convencional de atos anteriores de dominação, de serviço ou contato pessoais. Em grande parte, a etiqueta exprime uma relação de status, uma pantomima simbólica de domínio de um lado e de subserviência de outro. Atualmente, sempre que os hábitos mentais predatórios e as resultantes atitudes de domínio e de subserviência caracterizam o esquema vigente de vida. É também de extrema importância a observância estrita de um código de etiqueta. Quando isso acontece, o rigoroso cumprimento de todas as cerimônias relativas a títulos e posições se aproxima do ideal estabelecido pelo bárbaro da cultura nômade quase pacífica. Tem-se, em alguns países da Europa continental, bons exemplos dessa sobrevivência espiritual. Nessas comunidades, o ideal arcaico é ainda seguido no que se refere à estima em que é tida a etiqueta como fato de valor intrínseco. O decoro foi, no início, símbolo e pantomima. Sua única utilidade era a representação de certos fatos e qualidades. Bem logo, todavia, sofreu ela a transformação usual de todos os fatos simbólicos nas relações humanas. No entendimento popular, a etiqueta passou a ter uma utilidade intrínseca, adquiriu um caráter sacramental independente, em grande parte, dos fatos que inicialmente prefiguravam. Tornaram-se intrinsecamente odiosos para todos os homens os desvios do código de decoro. No sentimento cotidiano, a boa educação não é somente um sinal de excelência no homem que resulta de um fato anterior, mas um traço integrante da dignidade da alma humana. Poucas coisas causam no homem moderno tanta revolta instintiva quanto uma quebra de decoro. Com tal força, atribui-se utilidade intrínseca à obediência cerimonial das normas de etiqueta, que poucos ou ninguém conseguem dissociar uma infração de etiqueta do sentimento de que o infrator é, em si mesmo, indigno. Perdoa-se uma deslealdade, não uma falta de etiqueta. Abre aspas, as boas maneiras fazem o homem. Fecha aspas. Todavia, apesar de ter a etiqueta essa utilidade intrínseca, tanto no entender daquelas que a observam, como no dos espectadores, esse sentimento da justeza intrínseca do decoro é somente o fundamento imediato de sua aceitação. Seu fundamento econômico ulterior deve ser buscado no caráter honorífico do ócio, no emprego não produtivo de tempo e esforço, sem o que se adquirem boas maneiras. O conhecimento e o hábito das normas da boa educação só se ganham com o uso continuado. Os gostos refinados, as boas maneiras e os hábitos requintados da vida são sinal de bom nascimento, porque a boa educação requer tempo, esforço e dinheiro, estando fora do alcance dos que têm todo o seu tempo e energia ocupados com o trabalho. O conhecimento das normas da boa educação é sinal ostensivo de que o indivíduo, enquanto está longe da observação dos outros, se ocupa em adquirir talentos de nenhum valor lucrativo. Em última análise, o valor das boas maneiras está no fato de que são provas de uma vida de ócio. Desse modo, já que o ócio é meio convencional que conduz à respeitabilidade pecuniária, adquirir uma certa dose de decoro é essencial a todos quantos aspiram a qualquer posição pecuniária. Na vida ociosa, a parte de tempo gasta longe de espectadores só contribui para a respeitabilidade do indivíduo quando produz um resultado concreto e visível, capaz de ser apresentado como prova de ócio, medido e comparado com produtos semelhantes apresentados por outros aspirantes à respeitabilidade. Isso sempre acontece com relação a boas maneiras e atitudes, com simples abstenção constante de qualquer atividade produtiva,
mesmo quando o indivíduo não se esforça conscientemente para adquirir a paciência de domínio e de opulência ociosa. Mais especialmente, parece ser verdade que a vida ociosa numa família, por várias gerações, produz nos seus componentes um efeito definido, passível de verificação na conformação individual e ainda mais no comportamento e nas atitudes habituais. Todavia, todas as vantagens de uma vida ociosa de várias gerações e todo o decoro adquirido por longo hábito podem ainda ser melhorados pelo esforço próprio. Com todas aquelas vantagens, pode o indivíduo acentuar os sinais de ócio honorífico, exibindo-os como disciplina rigorosa e sistemática. Claramente, o indivíduo, com esforço diligente e gasto pecuniário, pode melhorar substancialmente o seu conhecimento e eficiência nos talentos da classe ociosa. Por outro lado, quanto maior a eficiência do indivíduo na observância de tais talentos, e quanto mais patente e a estrita observância de atividades sem fins lucrativos ou diretamente úteis, tanto mais tempo e dinheiro são gastos na sua aquisição e maior a respeitabilidade resultante. Daí, na luta competitiva por boas maneiras, o esforço gasto no cultivo de hábitos de decoro, daí o desenvolvimento de detalhes de decoro numa ampla disciplina, com a qual se devem conformar todos os que querem ser tidos como de irrepreensível respeitabilidade. Desse modo, acontece que o ócio conspícuo, de que o decoro é uma ramificação, se transforma gradualmente tanto no esforço contínuo por um requinte cada vez maior no comportamento, como numa educação do gosto e da sensibilidade relativamente aos artigos que se devem consumir e aos métodos de seu consumo. Digna de nota, quanto a esse ponto, é a possibilidade de se produzir maneiríssimos pessoais, patológicos ou não, por meio de imitação, arguta e disciplina sistemática. Tal possibilidade foi usada na produção deliberada de uma classe culta, frequentemente com grande sucesso. Desse modo, pelo processo vulgarmente conhecido por snobismo, consegue-se uma evolução mais rápida de refinamento e educação, no caso de um bom número de famílias e descendências. Esse rápido refinamento produz indivíduos que, pela sua utilidade como membros de uma classe ociosa, não são nada inferiores aos que tiveram um treino mais longo e menos árduo. É possível, além de tudo isso, medir os graus de conformidade como último código de normas de decoro, no que se refere aos meios e métodos corretos de consumo. É possível comparar duas pessoas no tocante aos seus graus de conformidade com o ideal de decoro, e comparadas, é possível classificá-las com certa precisão de acordo com uma escala progressiva de boas maneiras e educação. O veredito, nesse caso, é usualmente de boa fé e decide-se com base na conformidade de cada um às normas de bom gosto nas questões em foco e sem consideração consciente da posição pecuniária ou ócio de cada candidato à respeitabilidade. Mas as normas de bom gosto, segundo as quais se chega ao veredito, estão sob o regime da lei do ócio conspícuo e, na realidade, sofrem constante mudança, adaptando-se cada vez mais rigorosamente aos seus requisitos. Assim, embora o fundamento imediato da discriminação possa ser de espécie diferente, ainda assim o princípio orientador e a prova de boa educação são o requisito de ócio substancial e patente. No âmbito desse princípio, existe provavelmente considerável variação. Essas variações, todavia, são de forma e expressão, não de substância. Nas relações sociais cotidianas, sem dúvida, a cortesia é, em grande parte, expressão direta de consideração para com os outros e boa vontade amistosa. Para explicar a presença desse elemento do comportamento ou a aprovação social que ele recebe, não é preciso buscar para ele um fundamento de respeitabilidade, mas o mesmo não acontece no caso do Código de Boas Maneiras. Estas são expressões de status. Naturalmente, é suficientemente claro para quem quiser ver que o nosso procedimento para com criados e outras pessoas pecuniariamente dependentes
É o procedimento de um membro superior numa relação de status, embora tal atitude se manifeste de forma muito diferente e muito mais branda do que a atitude original de domínio indisfarçado. Do mesmo modo, a atitude para com os superiores, e em grande parte para com os iguais, exprime também uma atitude de subserviência, mais ou menos convencionalizada. Prova de tudo isso é a presença dominadora do grande senhor ou senhora, que impõem seu domínio e alheamento de questões econômicas e que, ao mesmo tempo, se conformam com tal força ao sentimento prevalecente do que é justo e excelente. São os indivíduos da classe ociosa mais alta, que não têm superiores e poucos iguais, que dão ao decoro a sua mais completa e madura expressão. São eles também que conferem a elas aquela forma definitiva que serve de norma final para o comportamento dos indivíduos das classes inferiores. Na classe ociosa mais alta, o código de decoro é também, evidentemente, um código de status, que mostra da mais clara maneira sua incompatibilidade com todo o trabalho vulgarmente produtivo. O direito de nascimento e a marca do gentil homem, na sua mais alta expressão, constituem uma perfeita segurança de si mesmo e uma imperiosa complacência para com os outros. Habituado que está a obter sem reservas a sua subserviência e a não pensar no dia de amanhã, no sentimento popular é ainda mais do que isso, sendo o seu comportamento aceito como um atributo de mérito superior diante do qual o inferior se curva e cede alegremente. Já se disse em capítulo anterior que existem razões para afirmar que a instituição da propriedade começou com a propriedade de seres humanos, especialmente mulheres. Os incentivos para a aquisição de tal propriedade foram, aparentemente, primeiro, a inclinação para o domínio e a coerção, segundo, a utilidade de escravos como prova de proeza de seu dono, terceiro, a utilidade de seus serviços. O serviço pessoal do escravo tem lugar especial no desenvolvimento econômico. No estágio da indústria, quase pacífica, especialmente nas primeiras fases do desenvolvimento da indústria, nesse estágio, a utilidade do trabalho escravo parece ter sido o motivo dominante na aquisição de tal propriedade. Os servos têm valor pelo serviço que prestam, mas a importância desse motivo não se deve a um declínio na importância absoluta das duas outras utilidades do servo. Acontece simplesmente que as diferentes circunstâncias da vida acentuam aquela utilidade dos servos. As mulheres e os outros escravos têm alto valor como prova de riqueza e como meio para a acumulação de nova riqueza. No caso de tribos pastoris, os escravos, juntamente com o gado, são a forma usual de investimento lucrativo. A escravidão feminina serve de tal modo para caracterizar a vida econômica na cultura quase pacífica, que a mulher até chega a constituir uma unidade de valor entre os povos desse estágio cultural, como nos tempos homéricos, por exemplo. Quando esse é o caso, há pouca dúvida de que a base do sistema industrial é a escravidão e que as mulheres são usualmente escravas. A mais importante das relações humanas em tal sistema é a relação entre senhor e escravo. A prova aceita de riqueza é a posse de muitas mulheres, e bem logo de outros escravos, que se ocupam da pessoa do senhor e da produção de bens para ele. Pouco depois, uma divisão de trabalho se estabelece. O serviço pessoal do senhor vem a ser a tarefa específica de alguns escravos, ao passo que os que se ocupam inteiramente na produção industrial se conservam cada vez mais afastados de qualquer relação imediata com ele. Ao mesmo tempo, os servos, cuja função é o serviço pessoal do dono, incluindo os serviços domésticos, gradualmente se livram da indústria lucrativa. Esse processo de progressiva isenção de tarefas industriais corriqueiras se inicia geralmente pela isenção da esposa ou da primeira entre elas. Depois de ter a comunidade adquirido hábitos sedentários de vida, torna-se difícil, como meio usual de obter novas esposas, a captura de mulheres das tribos hostis. Nesse momento da evolução cultural, a esposa principal é normalmente de sangue nobre e esse fato apressa a sua isenção
de atividades vulgares. Não é este o lugar para discutir a origem do conceito de sangue nobre ou o lugar que ele ocupa no desenvolvimento da instituição do casamento. Basta dizer, por ora, que sangue nobre é o que se distinguiu por longo contato com a riqueza ou com permanentes privilégios. A mulher com tais antecedentes é preferencialmente escolhida como esposa, não só pela aliança resultante com parentes poderosos, mas também pelo sentimento de que é intrinsecamente superior o sangue ligado a muita riqueza e grande poder. Ela será, mesmo assim, escrava de seu marido, do mesmo modo que era, antes de sua aquisição, a escrava de seu pai. Ao mesmo tempo, contudo, ela tem o sangue nobre do pai, existindo, portanto, incongruência entre sua qualidade e qualquer das ocupações vis dos outros servos. O princípio de que o sangue nobre se transmite de pai a filhos coloca acima do escravo comum, por mais completa que seja a sua sujeição a seu senhor e por mais inferior que ele seja aos membros masculinos de sua classe social. Logo que esse princípio adquire autoridade de tradição, ela assume, de certo modo, as prerrogativas da classe ociosa, que são os sinais principais de sangue nobre. Acentuada pelo princípio da transmissibilidade do sangue nobre, a isenção que tem a esposa de todo o trabalho manual se amplia, quando permite a riqueza do marido, chegando a incluir não só o trabalho manual, como todos os outros trabalhos serviços. Com o desenvolvimento industrial e com a concentração da propriedade nas mãos de um número relativamente pequeno de indivíduos, eleva-se o padrão convencional de riqueza da classe mais alta. Firma-se, então, a mesma tendência, primeiramente para a isenção de trabalhos manuais e depois para a de quaisquer outras tarefas domésticas, quanto às demais esposas, quando existem, e afinal, quanto aos outros servos que trabalham junto à pessoa do Senhor. Tal isenção vem tanto mais tarde, quanto mais distante a relação entre o Senhor e o servo. Quando o permite a situação pecuniária do Senhor, a enorme importância atribuída ao seu serviço pessoal acentua o desenvolvimento de uma classe especial de servos pessoais. A pessoa do Senhor, encarnação do mérito e da honra, é de extraordinária importância. Sua posição excepcional na comunidade e seu respeito próprio tornam essencial que ele tenha à sua disposição servos especializados. Tais servos não podem ter qualquer outra ocupação que possa perturbar sua tarefa principal. Esses servos especializados são úteis mais como ostentação do que pelos serviços específicos que prestam. Na medida, contudo, em que não existem somente para ostentação, servem também ao prazer do Senhor, principalmente porque permitem o exercício de seu instinto de domínio. É verdade que o estabelecimento doméstico do Senhor, em contínuo crescimento, exige sempre mais trabalho, mas esse fato não é de grande relevância, porque o estabelecimento cresce usualmente para servir de índice de respeitabilidade e não como exigência de maior conforto. Conseguem-se todos esses alvos muito melhor com um grande número de servos altamente especializados. O resultado, portanto, é um número cada vez maior de servos domésticos e pessoais e uma crescente diferenciação entre eles. Concomitantemente, os servos se abstêm cada vez mais de qualquer trabalho produtivo. Em virtude de serem esses servos uma prova de riqueza, o número de tarefas que realizam tende a se tornar cada vez menor até que, afinal, suas funções se tornam meramente nominais. Isso é verdade especialmente quanto aos servos que atendem mais imediatamente e mais manifestamente a pessoa do Senhor. Assim, sua utilidade chega a consistir, em grande parte, em honrosa isenção de trabalho produtivo e no fato de que tal isenção prova a riqueza e o poder do Senhor. Quando o emprego de um grupo especial de servos em ócio conspícuo se firmou, desse modo por longo tempo, começam os homens a ser preferidos às mulheres nos serviços que os colocam patentemente aos olhos do público. Os homens, especialmente os fortes e bem apessoados, como devem ser os criados e outros servos domésticos, são evidentemente mais capazes e mais caros do que as mulheres. Servem assim muito mais para tais trabalhos,
porque demonstram um maior desperdício de tempo e de energia. Daí, na economia da classe ociosa, a dona de casa laboriosa dos tempos patriarcais, com seu séquito de criadas trabalhadoras, ceder o lugar à dama de companhia e ao lacaio. Em todas as camadas sociais, em qualquer estágio do desenvolvimento econômico, o ócio da dama de companhia e do lacaio é diferente do ócio do senhor, porque é ocupação ostensivamente laboriosa. Em grande parte, ele toma a forma de uma penosa atenção ao serviço do senhor ou à manutenção e cuidado do estabelecimento doméstico e seus acessórios ou bens. Desse modo, seu ócio só pode ser designado como tal porque pouco ou nenhum trabalho produtivo fazem, não porque se distanciem de qualquer semelhança com o trabalho. Os deveres da dama de companhia ou dos empregados domésticos são frequentemente bem árduos. Tem também, por objeto frequente, tarefas que se consideram extremamente necessárias ao conforto de toda a casa. Nesse sentido, isto é, na medida em que servem ao bem-estar físico e ao conforto do senhor ou do resto de toda a casa, devem ser considerados como trabalho produtivo. Somente o que resta depois de que se desconta esse trabalho efetivo é realmente o ócio. Todavia, muitos dos serviços designados como cuidados domésticos na vida cotidiana moderna, bem como muitas das utilidades que o homem civilizado considera como necessárias e uma existência confortável, são de caráter cerimonial. Devem ser, portanto, classificados, a bem dizer, como ócio, no sentido em que aqui se usa o termo. Do ponto de vista de uma existência decente, tais cuidados podem ser, mesmo assim, inelutavelmente necessários. Podem mesmo ser requisitos necessários ao conforto pessoal, embora sejam total ou parcialmente de caráter cerimonial. Com esse caráter, são eles ainda imperativos e necessários, porque o homem assim os considera, e na sua falta sente-se maculado ou indigno. Sente ele desconforto na fala de tais cuidados, ainda que isso não resulte diretamente em desconforto físico. Do mesmo modo, não se ressente de sua falta o homem não treinado em discriminar entre o que é convencionalmente bom e o que é convencionalmente mal. Na medida em que isso é verdade, o trabalho despendido nesses serviços pode ser classificado como ócio. Quando efetuado por pessoas independentes e livres, deve ser classificado como ócio vicário. O ócio vicário das esposas e criados, que se denomina cuidado doméstico, frequentemente se transforma em trabalho rotineiro, especialmente quando a competição pela respeitabilidade é cerrada e persistente. Isso é o que frequentemente ocorre na vida moderna. Quando tal acontece, o serviço doméstico sob responsabilidade dessa classe de criados domésticos se pode designar com toda propriedade como esforço desperdiçado, ao invés de ócio vicário. Esta última designação, todavia, tem a vantagem de indicar a origem das tarefas domésticas, bem como de sugerir o fundamento econômico real de sua utilidade. Isso porque essas ocupações domésticas são úteis principalmente como método de atribuir respeitabilidade pecuniária ao senhor ou ao seu estabelecimento doméstico, já que determinado tempo e esforço se desperdiça conspicuamente em seu favor. Desse modo, portanto, surge uma classe ociosa, subsidiária ou derivada, cuja função é o ócio vicário em proveito da respeitabilidade da classe ociosa principal ou legítima. Essa classe ociosa vicária se distingue da classe ociosa propriamente dita por um traço característico de seu modo habitual de vida. O ócio da classe de senhores, pelo menos aparentemente, se caracteriza por satisfazer a inclinação dessa classe no sentido de evitar todo e qualquer trabalho. Ele, presumivelmente, aumenta o bem-estar do senhor e a opulência de sua vida. De outro lado, o ócio da classe de criados domésticos livres do trabalho produtivo é um ócio necessário, a que estão obrigados, e não visa primariamente seu próprio conforto. O ócio do criado não é ócio seu, na medida em que ele é realmente um criado e não pertence ao mesmo tempo a uma das camadas inferiores da classe ociosa,
Seu ócio passa normalmente por ser serviço especializado que tem por fim aumentar a opulência da vida de seu senhor. Essa relação de subserviência é patente nas atitudes e na maneira de vida do criado. A mesma observação se aplica à esposa. Durante todo o longo estágio econômico em que ela é principalmente serva, isto é, durante todo o tempo em que o estabelecimento doméstico tem um chefe masculino efetivo. O criado, para que satisfaça os requisitos do esquema de vida da classe ociosa, precisa não somente ter uma atitude de subserviência, mas também demonstrar que foi devidamente treinado para tal subserviência e tem no seu exercício a prática necessária. Tanto o criado como a esposa não só têm de executar certas tarefas e demonstrar nelas uma docilidade servil, como tem também necessariamente de demonstrar que aprenderam a tática da subserviência, isto é, que foram treinados no necessário conformismo com as normas de efetiva e conspícua subserviência. Mesmo atualmente, é essa a aptidão para as manifestações formais da relação servil e o treino nelas que constituem os elementos principais da utilidade dos criados altamente remunerados. São também esses os principais dotes de uma esposa bem educada. Como primeira qualidade de um bom criado, exige-se que ele conspicuamente conheça o seu lugar. Não é bastante que ele saiba como realizar certas tarefas mecânicas, é preciso que ele realize tais tarefas de forma adequada. Pode-se dizer que o serviço doméstico é uma função espiritual e não uma função mecânica. Surge assim, gradualmente, um elaborado sistema de normas específicas que regulam o ócio vicário dessa classe servil. Censura-se todo e qualquer desvio de tais normas, não tanto porque demonstre falha de eficiência mecânica ou mesmo porque patenteie a ausência de atitude e temperamento servis, mas porque, em última análise, mostra falta de treino especial. O treino especial para o serviço doméstico custa tempo e esforço. O criado, que evidentemente o possui, demonstra que não se ocupa nem se ocupou com qualquer trabalho produtivo. Tal treino é prova ostensiva de um ócio vicário, vindo de longe no passado. Assim, o criado bem treinado não somente é útil ao senhor, por satisfazer o seu gosto instintivo pelo serviço bem feito e acabado e a sua inclinação para dominar os que dele dependem, como também por demonstrar a sua capacidade de usar serviço humano muito mais custoso do que o representado pelo ócio conspícuo e real de um indivíduo sem treino. É grande o desprestígio do senhor que mantém o mordomo ou criado que, ao servir à mesa ou ao acompanhá-lo quando sai, exerce as suas funções de modo tão inadequado que todos logo veem que a sua ocupação habitual é a agricultura ou o pastoreio. Esse desempenho inadequado demonstra a incapacidade por parte do patrão de obter empregados especialmente treinados. Isto é, demonstra incapacidade de pagar pelo tempo, esforço e treino necessários à formação de um criado segundo as rigorosas normas da etiqueta. Quando o comportamento do criado indica falta de recursos do patrão, desaparece a razão principal de manter o criado, uma vez que sua existência se destina a demonstrar riqueza do patrão. Pelo que se disse acima, pode parecer que o criado inadequadamente treinado é uma indicação direta de que não é dispendioso ou de que é útil. Naturalmente, não é esse o caso. A conexão é muito menos imediata. Sucede nesse particular o que sucede em geral nas questões humanas. Inicialmente uma coisa é desejada por um motivo definido. Mais tarde ela passa a ser desejada por si mesma, adquirindo, nos nossos hábitos de pensamento, o caráter de substancialmente desejável. No tocante às normas específicas de comportamento, todavia, uma norma determinada permanece em vigor somente quando tem o apoio do hábito ou aptidão que constitui o critério de seu desenvolvimento, ou pelo menos não é incompatível com ele. A necessidade de ócio vicário, isto é, de um consumo conspícuo de serviço alheio, é um incentivo dominante que leva à manutenção de criados. Enquanto isso for verdade, pode-se estabelecer sem grande discussão
e qualquer alteração do uso normal que possa ser sugerida por um treino menor por parte do criado, logo se tornaria insustentável. O requisito de um dispendioso ócio vicário constitui uma forma indireta e seletiva de formar o gosto, isto é, de formar o sentimento do que é certo no assunto. Desse modo, o requisito elimina as alterações insustentáveis, porque determina uma desaprovação social de tais alterações. À medida que cresce o padrão de riqueza reconhecido por todos, ocorre um refinamento no emprego e no uso de criados, como meio de demonstrar riqueza supérflua. A posse e a manutenção de escravos, empregados na produção de bens, demonstra riqueza e proeza do Senhor. Mas a manutenção de criados que nada produzem demonstra ainda maior riqueza e posição. Sob tal princípio, surge uma classe de criados, quanto mais numerosa, melhor, cuja única função é servir fatuamente a pessoa do Senhor, evidenciando, desse modo, a sua capacidade de consumir improdutivamente uma grande quantidade de serviços. Sobrevém, então, uma divisão de trabalho entre os criados ou pessoas dependentes, que gastam a vida na manutenção do prestígio do senhor ocioso. Assim, um grupo trabalha para ele produtivamente, ao passo que o outro, chefiado normalmente pela esposa ou pela primeira esposa, se ocupa em simples consumo ocioso, provando desse modo a capacidade do senhor de sofrer grande prejuízo pecuniário sem pôr em risco a sua superior opulência. Esse esboço do desenvolvimento e da natureza do serviço doméstico é, de certo modo, ideal e esquemático. Ele é o que mais se aproxima, porém, da situação real no estágio cultural aqui denominado estágio quase pacífico da indústria. É nesse estágio que o serviço pessoal adquire pela primeira vez o caráter de uma instituição econômica. É nesse estágio que ele ocupa lugar principal no esquema de vida da comunidade. Na evolução cultural, o estágio quase pacífico sucede ao estágio predatório, constituindo os dois fases sucessivas da vida bárbara. Seu traço característico é a observância formal de paz e ordem, ao mesmo tempo que nele a vida tem ainda muita coerção e antagonismo de classe para que se possa denominá-la de pacífica, no pleno sentido da palavra. Para muitos fins, de um ponto de vista não econômico, poder-se-ia denominá-lo estágio de status. Esse termo caracteriza bem o sistema de relações humanas desse estágio e a atitude espiritual dos homens desse nível cultural. Mas a expressão quase pacífica parece preferível do que porque descreve e caracteriza melhor métodos industriais dominantes e indica de modo mais preciso a direção do desenvolvimento industrial nesse ponto da evolução econômica. No que se refere às comunidades da cultura ocidental, essa fase do desenvolvimento econômico já faz parte do passado, exceto para uma parte de cada comunidade, numericamente muito pequena, embora extremamente conspícua, na qual os hábitos de pensamento peculiares à cultura bárbara sofreram uma desintegração relativamente muito pequena. O serviço pessoal é ainda hoje um elemento de grande importância econômica, especialmente quanto à distribuição e ao consumo de bens, mas a sua importância relativa, mesmo nesses setores, é sem dúvida menor do que já foi. O ponto alto do desenvolvimento de tal ócio vicário está no passado e não no presente, e sua mais perfeita expressão, no presente, se encontra no esquema de vida da classe ociosa mais alta. A esta classe muito deve a cultura moderna no que se refere à conservação de tradições, usos e hábitos de pensamento que são de um nível cultural mais antigo e que devem a ela sua mais ampla aceitação e seu mais efetivo desenvolvimento. Nas modernas comunidades industriais, estão extremamente desenvolvidos os meios mecânicos destinados ao conforto e à facilidade da vida cotidiana. Esse desenvolvimento é tal que raramente se empregam criados pessoais e mesmo criados domésticos de qualquer espécie, exceto por obediência à norma de respeitabilidade conservada por tradição de um estágio anterior.
A única exceção seriam os que se empregam no cuidado de enfermos e de doentes mentais, mas tais pessoas são mais propriamente enfermeiros do que criados domésticos, constituindo, portanto, uma exceção mais aparente do que real. Hoje, a razão que se dá para o emprego de criados domésticos, como nos lares moderadamente abastados, por exemplo, é aparentemente a impossibilidade de fazerem os membros da família, sem desconforto, todo o trabalho necessário. Os motivos de não poderem fazer tal trabalho são os muitos deveres sociais que têm e a severidade e quantidade das tarefas a executar. Esses dois motivos podem ser formulados do seguinte modo. Primeiro, sobre o código de etiqueta, que necessariamente tem de obedecer, os membros da família têm de gastar todo o seu tempo e esforço ostensivamente em ócio conspícuo, isto é, em visitas, passeios, clubes, círculos de costura, esportes, organizações de caridade e outras funções sociais. As pessoas que gastam em tais coisas o seu tempo e energia confessam particularmente que elas são, juntamente com a atenção que exigem relativamente ao vestuário e a outros elementos do consumo conspícuo, extremamente cansativas, mas ainda assim totalmente inevitáveis. Segundo, sob o requisito de consumo conspícuo de bens, o aparelhamento da vida se tornou de tal modo elaborado e exaustivo, no que se refere à habitação, mobília, bric-a-brac, vestuário e refeições, que o consumidor de tais coisas não pode lidar com elas sem o auxílio de outras pessoas. O contato pessoal com os criados, necessários para manter o padrão estabelecido de respeitabilidade, é usualmente desagradável para os membros da família. Sua presença, todavia, é tolerada e paga porque eles assumem uma parte do consumo oneroso de tais bens. A presença tanto de criados domésticos como da classe especial de criados altamente especializados constitui diminuição do bem-estar físico que é tolerada diante da necessidade moral de respeitabilidade pecuniária. Na vida moderna, a principal manifestação de ócio vicário é constituída pelos chamados deveres domésticos. Esses deveres estão se transformando rapidamente em deveres executados não tanto em benefício pessoal do chefe da família, mas principalmente em benefício do lar, tomado como uma unidade, como um grupo do qual a esposa é parte em visível pé de igualdade. À medida que o lar em que tais serviços se prestam se distancia da forma arcaica de casamento-propriedade, eles tendem naturalmente a sair da categoria de ócio vicário, no seu sentido original, exceto quando executados por criados pagos. Em outras palavras, já que o ócio vicário só é possível com apoio em status ou serviço pago, o desaparecimento da relação de status em qualquer setor da vida social implica concomitantemente o desaparecimento do ócio vicário. Porém, como restrição a essa última qualificação, deve-se acrescentar que, enquanto a família subsiste, ainda que a sua direção não mais pertença a uma única pessoa, esse tipo de trabalho não produtivo, efetuado para a manutenção da respeitabilidade do lar, deve ser também classificado como ócio vicário, embora com um sentido ligeiramente diferente. Há agora o ócio de quase todos os membros da organização familiar, em vez do ócio que beneficia apenas o senhor, como anteriormente.